Eu gostaria de começar com a leitura do texto bíblico para essa mensagem, que está em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19 até o 25. O texto diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O texto que eu leio é do livro de Lamentações de Jeremias. O nome já fala sobre quem é o escritor, que é o profeta Jeremias. E esse livro é escrito diante de uma situação caótica, aonde depois de tantos anúncios de juízo de Deus, para que o povo se convertesse e obedecesse aquilo que Deus tinha falado, e tantas vezes que o povo não tomou a decisão de seguir a Deus, veio então aquilo que era profecia, que era anúncio de Jeremias, que aconteceria com o povo caso eles esquecessem, caso eles não se voltassem para Deus. E de fato aqui, esse livro de Lamentações é escrito num momento em que as circunstâncias do povo de Deus é uma circunstância de sofrimento. As pessoas sofrem porque são escravas. As pessoas sofrem porque estão aprisionadas. As pessoas sofrem pelas circunstâncias que elas enfrentam. E Jeremias, ao olhar para essa situação, ele diz que o seu coração sente um pesar. Que quando ele olha para a circunstância ao seu redor, que o seu coração fica triste, pesado, sofrido. E é por isso que esse livro é um livro de lamentações. E mais uma vez, não sendo coincidência, sendo Deus querendo falar conosco, mais uma vez o que nós temos de circunstâncias que introduz essa história de uma série que já havia sido preparada e pensada há muito mais tempo, nós tivemos algumas tragédias ao nosso redor, no nosso país. O noticiário nos trouxe tragédias que nos trazem pesar, que nos trazem dor, que pesam o nosso coração. A tragédia de Brumadinho, aonde de uma forma avassaladora uma cidade é destruída, centenas de pessoas morrem, centenas de corpos não são encontrados. Há um pesar, há uma dor na circunstância ao nosso redor. E agora, a situação do Rio de Janeiro, que já primeiro foi de chuvas e tempestades, mas também no incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, onde ficavam os atletas das categorias de base do Flamengo, e 10 vidas, 10 sonhos, 10 adolescentes perdem a vida. E nós sofremos. E essas notícias nos fazem entender um pouco do que Jeremias sentia ao olhar para as circunstâncias e diante das circunstâncias dizer que ele tinha um pesar no coração, que ele tinha uma tristeza no seu coração ao olhar para o redor. Diante das aflições presentes, ele sentia essa tristeza. Entre as muitas mensagens, as muitas declarações, em especial, me chamou a atenção a do treinador do Atlético Mineiro, Levir Coupe, que não sei se algum chegou a ver a entrevista dele, uma entrevista bem emocionada.
mas na qual, lamentando essa tragédia com esses meninos, ele fala que agora o Atlético Mineiro e os demais times do país vão começar de fato a dar atenção e cuidar melhor dos alojamentos. O lugar onde aconteceu o acidente já tinha recebido 30 multas por estar fora do padrão. 30 vezes foram avisados e alertados e multados que estavam fora do padrão. E ele, lamentando essa situação, fala a seguinte frase: primeiro vem a tragédia, depois as providências. Que triste, e como essa realidade acompanha a história da humanidade. Primeiro a tragédia, depois as providências. Primeiro a gente não dá atenção para aquilo que Deus está falando, depois a gente lamenta e corre atrás. Primeiro a gente não cuida, depois a gente busca e analisa e vê o que podemos fazer, quais providências podemos tomar. E de fato, diante da tragédia que era a circunstância em que Jeremias vivia, Jeremias, ele traz uma providência que na verdade ele não esqueceu, mas que ele precisa daquela força para se lembrar de algumas coisas. E ele diz que ele quer trazer à memória o que pode lhe dar esperança. E ele traz à sua memória uma realidade, que é olhar para o amor de Deus e perceber o quanto esse amor é constante. O quanto em meio às tragédias existe um amor que é constante sobre a sua vida. E é por isso que a nossa série desse mês, dessas próximas 3 semanas, vão ser reflexões, conversas sobre esse tema da constância. De nos fazer pensar o quanto essa palavrinha constância é importante para as nossas vidas. O quanto ela tem a ver com as nossas vidas, o quanto essa palavra, ela precisa fazer parte da providência antes das tragédias. A constância é uma palavra preciosa. E como eu faço a introdução só para a gente ficar por dentro das mensagens, hoje eu vou estar falando sobre a constância de Deus, de enxergarmos como, assim como Jeremias, nós temos uma base para olhar para a nossa vida, nós temos um motivo e uma inspiração para sermos constantes, porque o nosso próprio Deus é constante em nos amar. Na próxima semana nós vamos falar sobre a falta de constância, a inconstância, e o quanto essa inconstância tem a capacidade de roubar a vida. A inconstância, como dizem Provérbios, ela mata, ela rouba a vida. E numa terceira semana nós vamos fechar trazendo um convite para a constância. Serão 3 semanas, uma jornada que de propósito vem no início do ano, que é quando nós ainda temos projetos que, para serem reais, precisam de constância na nossa vida. Que para serem reais precisam não somente agora ser um projeto, um impulso, mas ser algo que vai fazer parte da nossa rotina. A palavra constância é uma palavra que, entre as muitas definições do dicionário, vai dizer que é a qualidade de alguém que continua. É a ação de alguém que não desiste. É a capacidade de manter-se regular. E quantos de nós já ouvimos em diversas áreas da nossa vida a importância da constância? Alguns escritores, alguns pensadores trazem boas reflexões para nos ajudar também a pensar sobre isso. Um deles que eu gostaria de trazer foi um primeiro-ministro do Reino Unido, que viveu há séculos atrás, chamado Benjamin Disraeli, e ele vai dizer o seguinte: o segredo do sucesso é a constância do propósito. Ele vai declarar que, de fato, o segredo do sucesso, a maneira de alcançar, tem a ver em ser constante com aquilo que nós pretendemos. Quantas e quantas pessoas sonham com tantas coisas e no meio do caminho as abandonam, no meio do caminho deixam para lá, no meio do caminho desistem, por não verem resultados rápidos, acabam pensando: o sucesso, a alegria, a vida não está aqui. Mas é muito importante entendermos que o grande segredo é entender, não é em um momento de explosão ou de impulso, mas é na constância dentro de um objetivo. E para isso tem uma outra frase do filósofo Nietzsche, onde ele vai falar o seguinte: não é a força,
mas é a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Não são pequenos momentos da nossa vida que vão nos trazer uma felicidade incrível. Não é só quando chegamos ao topo, ou quando chegamos ao tão sonhado emprego, ou quando chegamos ao tão sonhado desejo que vamos encontrar e perceber, é aqui que está, nesse resultado que está a felicidade. Mas sim, na constância em vivê-los e experimentá-los. Essa palavrinha constância, ela nessa série ganhou uma conotação que na verdade a gente foi meio no risco, meio na conversa e até meio na não certeza, eu diria assim, que essa palavra tem a ver com constância. Você percebeu o tema dessa série? Como uma onda. Esse é o tema da nossa série, como uma onda. E como nós já fizemos no primeiro mês a série Castelos de Areia, ainda nesse clima de praia, hoje nós vamos falar das ondas. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. As ondas do mar são constantes? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Olha aí, Daniel. Nós éramos só 13 e deu mais ou menos a mesma divisão. Os 3 acharam que sim, os 3 acharam que não. E aí a gente tentou chegar a um denominador comum. A onda é constante ou não? E nós descobrimos o seguinte: a onda não é constante. As ondas, elas precisam de uma ação para que elas existam. A onda se forma a partir do vento que bate sobre ela, e esse vento é que forma a onda na água. Muitas vezes a praia não está em ventanias, mas não tem a ver somente do fator do vento que nós experimentamos, mas a onda do mar é a consequência de ventos que batem nela. E essa frase é muito importante para pensarmos sobre a constância. A onda do mar é a consequência de ventos que batem sobre ela. Por que é importante? Porque um tema que é difícil para todos nós é pensar nisso, em sermos constantes. Como seremos constantes se a nossa natureza é uma natureza inconstante? Tem dias que acordamos inspirados, outros acordamos desanimados. Tem dias que acordamos com desejo de se alimentar bem, de se exercitar, de orar, de ler a Bíblia. No outro dia a gente já quase morre para fazer isso. Tem dias que nós acordamos enxergando Deus em tudo. E tem outros que a gente diz: Deus, aonde você está que eu não te vejo? Nós somos inconstantes. E é por isso que é muito bom saber que essa constância não é uma consequência da nossa habilidade, mas é uma reação de algo externo. A constância na minha e na tua vida, ela é consequência da constância de Deus em nos amar. Esse é o vento que você precisa para conseguir a constância. Esse é o vento que te impulsiona para a tua vida ter continuidade em sonhos, em projetos, em relacionamentos, numa vida com Deus. E nós vivemos um tempo, quem sabe um tempo marcante de pensarmos nesse tema, que parece que as ondas se quebram mais facilmente. Porque nós vivemos uma geração em que o que está ao nosso redor é descartável. Uma vez eu fui em uma palestra e falaram que provavelmente já existem modelos de celular para mais ou menos até 2030, com tecnologia para mais ou menos até 2030. Só que eles não vão ser colocados à nossa disposição por um motivo muito simples: para que a cada ano você troque de celular. A cada ano por uma câmera diferente, por um tamanho diferente, por um modelo diferente, você perceba: eu preciso jogar fora o que eu tenho. Eu preciso trocar, eu preciso mudar. Então a nossa lógica de mercado, a nossa sociedade, ela nos acostumou com o descartável, e muitas vezes o descartável é bom, porque logo vem o novo. A característica do mercado de trabalho mudou totalmente. Em gerações anteriores, o orgulho era dizer que começou como office boy da empresa, depois virou o secretário da empresa, depois virou o coordenador da sala, depois virou o gestor, depois virou o gerente, até que virou um diretor executivo.
E a pessoa tinha orgulho em dizer: eu comecei nessa empresa e me aposentei nessa empresa. A constância era valorizada. A constância era admirada. A constância fazia parte das roupas que as pessoas usavam. Eu lembro ainda na infância do meu pai, que desde que eu era muito pequeno, até o momento que eu virei adolescente, até a minha juventude, eu achava que meu pai tinha o mesmo sapato preto. Porque quando aquele gastava, ele comprava outro igual. A calça marrom que ele usava, quando gastava, ele ia, não sei se em loja ou no seu alfaiate, não sei aonde, e olhava as opções e dizia: eu quero a mesma. A constância fazia parte da sociedade como um todo. Era mais admirada, a fidelidade às marcas era mais real, tanto é que todos tinham Volkswagen antigamente, até porque é alemão, e se alemão Volkswagen é bom. E as pessoas tinham Volkswagen, tinham o Gol quadrado, o Gol redondo, o Gol bolinho, geração 1, geração 2, geração 3, e o próximo qual ia ser? O próximo Gol que lançassem. A sociedade tinha essa característica de continuidade. E isso se refletia em quase todas as decisões das pessoas. As decisões eram sérias, mas elas envolviam continuidade. E as pessoas eram constantes. Ir à igreja não era uma opção de domingo, era uma rotina familiar. Ler um devocional antes da refeição não tinha a ver com a fome e com a pressa que as pessoas estavam. Era parte do seu dia a dia. E hoje? Eu estava assistindo um programa chamado Profissões do Futuro, que diz que os jovens de hoje provavelmente vão ter 5 carreiras diferentes, em questão de 10 anos. 5 carreiras durante a sua vida profissional diferentes. O carro, o celular, tudo é trocado ano a ano. Mas a pior consequência é a nossa falta de constância nas coisas primárias, nas coisas essenciais, naquilo que nós não deveríamos abrir mão. Hoje em dia, quando nós falamos sobre alguns temas que eram tão simples para as pessoas, são tão difíceis para nós, você vai constantemente à igreja? Às vezes. Você lê regularmente a Bíblia? Às vezes. Você tem uma vida de oração? Às vezes. E por aí vai. E por aí vai. O quanto a constância é uma palavra de difícil absorção para todos nós. Porque a constância tem a ver com uma vida diária. E essa vida diária é um desafio. É um desafio de entender a importância da providência antes das tragédias. E normalmente nós corremos atrás de constância quando a saúde já está prejudicada, quando o relacionamento com Deus está por um fio, quando relacionamentos não vão bem. Aí nós pensamos em voltar à rotina. O convite dessa noite é de dizer para você: tem um vento batendo, para que você seja constante. E esse vento é o amor de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 4 vai dizer: nunca se ouviu falar, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Como é esse nosso Deus? É um Deus constante em trabalhar e cuidar dos seus filhos. Esse versículo foi lembrado nas minhas meditações para essa mensagem a partir de um livro que eu ganhei de presente uma vez, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. É esse livro aí desse autor que fala algumas coisas sobre o que Deus faz. E quem trabalha no turno da noite, de repente percebe uma coisa. Normalmente, enquanto todas as pessoas estão dormindo, você está trabalhando. E quem não trabalha no turno da noite, percebe uma coisa. Quando você acorda e vai à padaria, tem o cheirinho de pão quentinho. Significa que alguém trabalhou para fazer aquilo para mim. Você passa por uma rua que não tem mais aquele buraco. Significa que alguém fez o trabalho enquanto você estava dormindo. Você tem a sua casa protegida enquanto você descansava tranquilo.
porque tem um segurança que passa pela tua rua. E esse autor vai trazendo essa reflexão, se nós conseguimos ter a visão e perceber que Deus é um Deus que trabalha no turno da noite. Que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não percebemos. Que Deus é constante em cuidar de mim e de você, mesmo quando nós não somos constantes no relacionamento com Ele. Que Deus é constante em renovar o seu amor, e a prova disso é o texto que eu li no início da mensagem de Lamentações de Jeremias, que Jeremias traz à sua memória como é esse Deus, traz à sua memória a realidade desse Deus e chega à conclusão: Deus é um Deus assim, Ele é constante em me amar, Ele me ama a cada manhã. Quando eu abro os olhos, o fato de que eu posso abrir os olhos já é um sinal de que tem um vento batendo para me dizer que esse vento é o amor de Deus que é constante sobre mim. Você já percebeu quantas manhãs nós somos desatentos a isso? Quanto da parte da nossa vida nós não percebemos a continuidade e a constância de Deus em nos amar e cuidar de nós? E de vez em quando nós lembramos. E quando lembramos, a gente percebe que cuidado, que grandeza, que amor, esse amor de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Um Deus que é constante em soprar vida para mim e para você. A prova maior disso é quando nós olhamos para a cruz. A cruz é um sinal que acaba com a nossa inconstância. Acaba com os nossos tropeços. Acaba com as nossas tentativas. Acaba com a nossa culpa. Acaba com as nossas falhas. E nos convida a olhar para um Deus que começa as coisas. Para um Deus que muda o nosso relacionamento com Ele. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, o episódio do lava-pés. Quando Jesus está se despedindo dos discípulos e tem aquele último jantar, aquele último momento com eles, a Bíblia traz um detalhezinho aqui que eu acho incrível de pensarmos na constância de Deus. Ela diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o detalhe que a Bíblia nos traz. Sabe o que Jesus fez com aqueles seus discípulos? Ele começou a amá-los no início e continuou amando até seu último suspiro na cruz. Ele foi constante em amá-los a cada instante. Ele foi constante em amar os seus discípulos em cada momento. Ele foi constante em demonstrar esse amor até o seu último suspiro. E na ressurreição, esse amor vem à tona para dizer para mim e para você: tem um Deus que é constante em te amar. Não sei o que você enfrenta hoje, mas voltemos para as circunstâncias que Jeremias olhava ao seu redor. Sentimento de culpa, sentimento de fracasso, sentimento de tragédia, sentimento de aprisionamento, sentimento de pecado. Circunstâncias e mais circunstâncias que se misturavam entre um Isaías, entre um Jeremias que viu a aflição chegando ao seu povo e via o seu povo sofrendo. E agora, um Deus que Jeremias lembra: esse Deus não para de me amar nem um segundo. Ele faz isso a cada manhã. Tem um pastor de jovens chamado Lucinho Barreto, que ele é famoso por fazer muitas, que ele intitula Loucuras por Jesus. Ele já fez coisas muito loucas mesmo. E certa vez ele foi perguntado: qual é a maior loucura que você já fez por Jesus? Ele parou um pouquinho e respondeu da seguinte maneira. Ele disse: a maior loucura que eu já fiz por Jesus é a que eu faço todos os dias, que é orar
e ler a Bíblia diariamente, buscando a presença de Deus. Porque essa é mais difícil que qualquer outra coisa que eu já tenha feito. Sabe, queridos, o mais difícil é nós nos rendermos, nos entregarmos e permitirmos que esse amor constante se torne uma realidade nos nossos dias. Que é um grande objetivo para a tua vida, que é o maior objetivo para a tua vida. Se volte para esse amor, que é contínuo, constante e que te ama em cada situação que você enfrenta, em cada circunstância, o tempo inteiro. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.